Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da disciplina de Noções de Administração aplicada à odontologia. E hoje nós vamos ver o assunto de ética profissional e noções de finanças, tá? Então, para a gente saber administrar, a gente precisa ter ética, né? E se tratando de um ambiente, né, de saúde, né, que é um consultório odontológico, nós precisamos ter mais ética ainda, certo? Então, o que a gente vai pontuar aqui nessa aula de hoje? A gente precisa saber conceituar o que é ética, né? Ainda mais ética profissional, certo? Existem vários tipos de ética, né? Então, a ética profissional, ela, do auxiliar em saúde bucal em específico, porque nossa administração é aplicada à odontologia, né? Ela é regida pelo código de ética, certo? Cada profissão tem um código de ética. É tipo como se fosse um manual, sabe? Então, medicina tem um código de ética, farmácia tem um código de ética, certo? Então, todas as profissões têm. Na odontologia não é diferente, certo? Então, ele regula os direitos e deveres, tanto do cirurgião dentista, quanto do auxiliar e do técnico em saúde bucal. Se você é meu aluno e cursou a disciplina de odonto social e legal comigo, provavelmente você já ouviu falar sobre o código de ética e provavelmente eu tenho passado uma atividade para você em grupo sobre isso, tá? O código é muito grande, certo? São umas 15 folhas, tá? E lá não tem somente o que o cirurgião, o que o técnico vai fazer, os direitos e deveres do técnico em saúde bucal. Ele também tem do cirurgião dentista, do auxiliar de prótese, do técnico em prótese dentária, enfim, tudo que engloba ali a odontologia, certo? Então, qual é o objetivo do código de ética? É uma atenção odontológica e à saúde do ser humano. Então, ele não pode ser tratado de qualquer forma, certo? Ainda mais no âmbito da saúde, né? Direito do paciente. Qualquer paciente deve ser tratado de acordo com as suas necessidades de saúde e não com o meio de satisfação dos interesses de terceiros, da ciência, dos profissionais de saúde ou de interesses industriais e comerciais, certo? Então, o paciente ele tem que ser visto igual. Todo paciente é igual. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, qual é a religião dele, certo? Qual é o meio em que ele vive, certo? Se ele é comerciante, se ele é feirante, todos os pacientes devem ser tratados iguais e com dignidade. Então, todas as vezes que você receber um paciente, receba-o feliz, pergunte como ele está, certo? Independente da classe social que ele se encontra, tá bom? Então, o paciente ele deve ser visto como um ser humano que precisa ser tratado, certo? Ou seja, um paciente que tem que ter as suas enfermidades, né, ali tratadas, né, tanto pelo dentista como pelo técnico em saúde bucal, certo? Ele tem que ser acolhido, certo, de forma igual. O paciente tem direito a atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte dos profissionais de saúde. O paciente tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome, certo? Não devendo ser chamado pelo nome da doença ou agravo à saúde bucal. Nós temos a péssima cultura, né? Algumas pessoas, não digo todas, não vou generalizar aqui, de chamar, às vezes, as pessoas pela enfermidade que ela é, né? Que ela tem, na verdade, né? E isso é uma coisa desrespeitosa, certo? Por mais que você tenha intimidade com a pessoa, por mais que todo mundo chame ele por esse nome, todo paciente tem que ser tratado pelo nome e sobrenome, de senhor ou senhora, certo? Salvo quando ele dispensa, tá? Comportamento profissional. O TSB, por diversas vezes, representa o cirurgião dentista perante a comunidade, né? Por conta disso, o SB deve ter uma conduta coerente que não permita a realizações que o comprometam, certo? Então, muitas vezes, o técnico de saúde bucal, ele substitui o dentista em tudo, certo? Em tudo, entre aspas, né? Dentro da clínica para resolver alguns problemas administrativos, certo? Quando ele vai dar uma palestra, quando ele se porta na frente do paciente para resolver um problema ou esclarecer uma dúvida,
Então, tudo isso, né, o técnico em saúde bucal, ele participa, tá? Como o local de trabalho reflete a imagem que atua nele e é importante para o conforto do paciente, cabe a SB, logo que chegar ao trabalho, limpar a mesa, a cadeira e os demais móveis que estiverem na sala, verificar se está tudo em ordem. Então, a gente tem aqui duas fotos, né? A minha cabeça deve estar tampando alguma. Então, a gente tem aqui, eu não vou dizer que ele tá sujo, na verdade ele tá sujo, mas ele tá um pouco velho, mas não significa que ele não deve ser organizado, certo, gente? Aqui tá um por cima do outro, tem vidro destampado. Gente, produto odontológico não pode ficar destampado, tá, gente? Tem que estar tampado, tá bom? Tudo, certo? Então, a gente tem outro aqui que é novinho, né? E que tá organizado. Então, muitas vezes, o consultório, ele reflete a imagem do dentista, certo? A imagem da clínica. Então, por exemplo, para um primeiro impacto, para um primeiro paciente que entra dentro dessa clínica, não vai refletir se ele entrar numa clínica desse jeito aqui, ó, por mais, gente, que seja SUS, tá? Por mais que seja SUS, tá? Tem que estar tudo organizado, tudo guardado em gavetas, tá? Vocês percebem no consultório odontológico, quando vocês entrarem, ou se já entraram, que tem muitas gavetas, certo? Então, essas gavetas é para ficar tudo lá dentro, para não ficar tudo exposto, tá bom? Aqui, ó. Porque aqui, ó, tem um consultório que tá meio antigo. Vocês podem dizer, professora, porque ele tá muito velho, por isso que ele não tá organizado. Mas tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, é um consultório odontológico, mas que está desorganizado. E é um consultório novo, é um consultório com tecnologia, tá? Então, não importa, não interessa se ele é velho ou se ele é novo, ele tem que estar organizado, certo? Até porque se você precisar sair, o dentista vai pegar algum material e aí quando você guarda em gavetas e ele sabe que está ali, ele sabe que ele vai levantar e vai achar aquele produto em tal lugar, certo? Agora, se você deixa tudo bagunçado, atrapalha o dentista, atrapalha o atendimento, certo? Atrapalha tudo. Ter sempre à mão o material necessário para o desenvolvimento do trabalho. Agenda, guia telefônica, lápis, caneta, bloco de recado, relação interna de ramais. Então, isso aqui é quando você é recepcionista e você é técnica em saúde bucal e fica dentro do consultório, certo? Fazer uma previsão do material que está faltando para que não falte nada. Solicitar com antecedência antes que for necessário. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui, quando vocês forem fazer, vocês estiverem trabalhando no consultório, viu que tem pouquinho, já solicita para uma pessoa que pede os materiais, certo? Seja o dentista, seja um gerente, certo? Você já solicita. Se você faz a cotação, já faça a cotação e já leve o valor, certo? Seja uma pessoa proativa, tá? Então, não deixe faltar. Por que não pode deixar faltar? Porque atrasa atendimento. E para quem trabalha, com horário agendado, aí fica bem complicado, porque se acaba o material e aí tem que mandar comprar, por exemplo, vai demorar a chegar. Então, consequentemente, o meu atendimento vai demorar. Então, consequentemente, isso pode gerar desconforto e estresse aos pacientes que estão lá fora, porque eles agendaram o horário. Principalmente nesse tempo, né, de Covid, de pandemia, que as pessoas estão trabalhando somente com horário agendado. Certinho? É importante também que procure manter-se sempre atualizado nos assuntos que lhe digam respeito ao trabalho, pois o SB está sujeito a várias perguntas. Todos nós, me incluo todas as pessoas que faz uma área, né, que é voltada à saúde bucal, todos nós temos que responder, às vezes, algumas perguntas que as pessoas fazem. Às vezes nem é da tua área, mas ele sabe que tu mexe com saúde e vai lá e te pergunta, certo? Eu tô com um problema no dente, eu perguntar pra fulano que eu sei que ele faz um curso voltado pra saúde bucal, certo? Não é vergonhoso não saber, certo? Não é vergonhoso não saber,
certo? Você vai, não, fulano, eu não sei, mas eu vou perguntar, saber, mas é bom que você esteja atualizado, entendeu? O curso de vocês é justamente para isso, para que você saiba responder algumas perguntas que lhes são feitas, perguntas básicas, certo? Olha, meu dente está doendo bastante, será que pode ser? Olha, se está doendo pulsante, pode ser canal, certo? Olha, a sua cárie pode progredir. Então, assim, é o que as pessoas te veem, certo? Como é que eu vou dizer? Na verdade, eu vejo também vocês assim, como um multiplicador de informações, certo? O USB deve estar ciente dos princípios do código de ética, que é estudado durante o curso, certo? E a sua conduta deverá ser norteada por esses princípios em qualquer ocasião, cumprindo seus deveres perante ao cirurgião dentista, o paciente e consigo mesmo, certo? O comportamento no trabalho está sujeito a regras de conduta e precisa ser adaptado e ajustado à vida profissional. Faz parte desse comportamento a pontualidade. Gente, seja pontual. É passar no trabalho 2 horas? É 2 horas, lembrem-se. Hoje, quase todas as clínicas odontológicas estão trabalhando por horário agendado. Então, seja pontual. Porque se você chega, tem um limite de 10 minutos. Aí a pessoa é 8 horas que entra no trabalho. Aí, eu tenho uma tolerância de 10 minutos, só chega 8h10. Aí fica só chegando 8h10, 8h10. Isso já não é mais tolerância, certo? Já deixou de ser tolerância, certo? Tolerância é uma coisa que acontece em algum acaso, né? Você se atrasa, certo? Mas o horário de chegar é 8 horas, certo? Boa vontade. Ser prestativo e procurar solução para os problemas, certo? Não seja um procurador de problemas, seja um solucionador de problemas, certo? Ajude seu companheiro, ajude o dentista, ajude o pessoal que fica na recepção, certo? Espírito de iniciativa. Gente, eu acho que esse espírito de iniciativa é uma das características mais básicas que um técnico em saúde bucal ele deve ter, certo? Eu dou muito valor para os profissionais e técnicos de saúde bucal que são pessoas proativas, certo? Pessoas que têm iniciativa. Já que fulano não fez, vem cá, vou fazer, certo? Mas não é ser besta, é ter espírito de iniciativa. Esse lixo aqui tá aqui desde não sei que dia, vou lá e pego. Tenha um espírito de iniciativa, certo? Não espere pelo outro, tá? Isso vai contar pontos para você. Colaboração. Assumir a atitude que vise atingir os objetivos comuns de todos num grupo de trabalho, certo? Um trabalho de colaboração vai mais longe. Descrição. Condicionar o comportamento mostrando controle sobre as situações difíceis, como, por exemplo, ouvir sem replicar, certo? Não pronunciar palavras que possam agravar mais a situação. Então, gente, às vezes a gente está fazendo um procedimento que nem sempre dá muito certo, ou que acontece uma complicação. Então, em vez de você falar para o paciente, fique na sua, certo? Fique na sua, mantenha as coisas sob controle. Sabe por quê? Porque se você falar alguma coisa, pode acabar gerando insegurança no paciente. Por exemplo, o dentista está fazendo uma extração e às vezes ocorre de ter um sangramento intenso, né, muito grande. E aí o que acontece? O dentista tem que estar no controle da situação. Ele sabe o que fazer, ele foi formado para isso. Então não precisa você dizer, nossa, tem muito sangue, nossa, tá mais que o normal, porque isso gera insegurança no paciente, tá? Isso não é legal. O dentista não vai gostar. Assumir uma postura adequada. Não usar o telefone para conversa sobre assuntos que nada tem a ver com a sua profissão, principalmente na frente do paciente, principalmente no seu local de trabalho, principalmente na sala de atendimento, tá? Cantar, assoviar, ler revistas ou jornais durante o expediente de trabalho são posturas inadmissíveis. Gente, existe um momento para isso, existe um intervalo, entendeu? Uma pausa no trabalho para fazer isso. Agora, lá dentro da sala de atendimento e exercendo sua função, não é legal.
Conversar com outras pessoas no local de trabalho só prejudica o bom andamento das tarefas, no caso, outros funcionários, né? Isso a gente tem que ficar bem alerta. Falar alto, usar palavrão ou palavras chulas também denigra tanto a imagem do ASB quanto do consultório da clínica, certo? Privacidade e segredo profissional. Isso aqui, gente, de segredo profissional pode dar até multa, tá? A privacidade implica a confiança das informações referentes a uma pessoa no que se refere à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, certo? As informações não podem ser, que podem ou não podem ser divulgadas, certo? E em que momento e circunstâncias aos familiares, amigos ou a própria sociedade são indicadas pelo paciente na condição estabelecida pelo profissional de saúde. Gente, nós mexemos com a boca, nós mexemos com dentes, né? E boca, dente, mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Mexe bastante. Tem gente que tem muitos problemas bucais, mas nunca vai ao dentista por vergonha, ou porque tem vergonha de falar o que é, ou porque nasceu alguma lesão estranha, né? E a pessoa às vezes não quer falar, certo? Que tá com algum problema bucal, certo? Então, tudo que é coletado durante a anamnese, certo? Tudo ali que é descrito, que é falado pelo paciente dentro da sala de atendimento e fora dele também, na recepção, tem que ser guardado. Pode ser sua irmã, seu filho, enfim, pode ser sua pior inimiga e você quer espalhar para todo mundo. Não pode. Isso dá multa. Isso dá processo, viu? Segredo profissional. Todos os dados do paciente, né, são coletados durante a anamnese. Então, quando um paciente ele inicia um tratamento, ele passa pela anamnese. O que é anamnese, professora? Ele vai colher, certo, todos os dados da pessoa, se ela é alérgica, se ela tem antecedentes familiares com problemas crônicos, certo? Se ela tem alergia a alguma coisa, certo? O que ela tem, qual a dor que ela sente, como é a dor que ela sente, qual a queixa, qual é o desconforto. Então, tudo isso é coletado na anamnese, certo? O segredo deve ser respeitado não só pelo cirurgião dentista e outros profissionais, médicos fonoaudiólogos, mas também por todo o pessoal técnico, inclusive o ASB e TSB, certo? E o pessoal administrativo, até mesmo aqueles cujas profissões não estão interligadas à saúde bucal. Somente mediante a autorização do paciente se pode divulgar que ele está doente, internado ou que passou por uma consulta ou cirurgia, tá? Motivação ética do segredo. Além de ser um direito do paciente à privacidade, o estimula a procurar profissionais que garantam sigilo, certo? Então, se você tem um problema bucal, mas que tem uma clínica que já teve o histórico de espalhar para todo mundo o problema bucal dos outros, claro que essa pessoa não vai lá, né? Uma vez que ele se sentirá protegido e mais à vontade para expor seus problemas, principalmente no caso de doenças que possam lhe causar constrangimento, como a AIDS e o uso de drogas. Então, não é só problemas bucais, gente. Quando você vai fazer a anamnese do paciente, você colhe, né, os tipos de doença que a pessoa tem, né, hepatite, AIDS, enfim, muitos problemas. Violação do segredo. A legislação brasileira considera crime a quebra do segredo profissional, podendo o infrator ser punido com detenção de 3 meses, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, da multa e da cadeia, certo? Em caso de delito doloso, ou seja, foi intencional, a pessoa espalhou intencionalmente aquele segredo que foi dito lá dentro do consultório, certo? A ausência de garantias da não divulgação das informações prestadas leva, por um lado, o paciente a não procurar ajuda profissional. Então, muitas pessoas têm medo justamente do dentista expor aquele problema. Quer seja de saúde bucal ou não, porque a gente colhe, a gente vê o paciente ali como um todo, certo? Então, muitas vezes, o paciente tem medo, tem vergonha, tem receio,
né? Às vezes é uma pessoa conhecida na cidade, numa cidade pequena, e vai no dentista e às vezes tem muitos problemas bucais para serem resolvidos, e às vezes não vai porque tem medo de ficar exposto, tá? O que acarreta prejuízo à sua saúde, né? Por outro lado, o profissional não terá garantias de receber todas as informações em que necessita, pois haverá receio de que sejam divulgadas e que passem a ser conhecimento de todos. Então, o que acontece muitas vezes? Por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Tem muitas pessoas que têm doenças infecto-contagiosas que elas não falam durante a anamnese. É errado? Porque elas deveriam falar. Por que elas não falam, professora? Porque uma, que elas têm vergonha, e as duas, porque tem medo da gente não atender. Infelizmente, a realidade é essa. Sempre que solicitar, o paciente deve ser informado de todos os detalhes, certo, da doença e do tratamento. Para ele não existem segredos, tá? Diante do princípio que eles existem para protegê-los, jamais para prejudicá-los. Os pedidos de informações sobre o estado de saúde e tratamento do paciente feitos por terceiros só poderá ser autorizado pelo paciente. Então, só se o paciente ali, ele autorizar. É de responsabilidade do ASB cuidar dos documentos sob guarda a fim de impedir a violação dos princípios éticos e tê-los à mão sempre que necessário. Informações e cópias de prontuários de fichas podem ser encaminhados a outras unidades de saúde ou a outros profissionais, desde que com a autorização do paciente, à exceção de fatos cobertos pelo dever legal, ou seja, alguém lá, uma polícia, uma autoridade, né, ir lá buscar, né? Aí a gente tem que entregar. Fora essas pessoas, fora o paciente, fora o dever legal, a gente não pode entregar o prontuário do paciente para ninguém. Por quê? Porque ali tem informações dele, certo? Que dizem respeito a ele. Conduta do ASB ante o cirurgião dentista. O ASB deverá ser fiel a seus hábitos, a seus princípios e ao seu trabalho, certo? Defendendo-os em todos os momentos, tá? Falta de responsabilidade do ASB. Realizar tarefas de modo inadequado, ou seja, de qualquer jeito. Não usar corretamente agendas de consulta. Não limpar corretamente os materiais. Esquecer de cobrar uma consulta. Isso aqui, entre aspas, minha gente, é quando é técnico e recepcionista ao mesmo tempo. Não esterilizar bem os materiais, afinal, é de responsabilidade do ASB e TSB. Utilizar os elementos do consultório sem permissão, certo? Até porque o ASB e TSB, eles só podem, né, mexer nos equipamentos odontológicos sob a supervisão de um dentista, certo? Só quando ele permite. Se a repetição das falhas anteriores ocorrerem com frequência, a confiança que o cirurgião dentista deposita no ASB será perdida, porque confiança a gente só dá uma vez, né? O que vai inviabilizará a partir desse momento a permanência do ASB na clínica ou no consultório. Porque se o trabalho dele não está sendo satisfatório, infelizmente existe um mercado, gente, enorme de profissionais que vão dar conta do recado, que vão fazer o trabalho adequado, que você não fez. Tá, auxiliar de conselho dentário, funções e características do profissional. O ASB é a sigla utilizada para se referir a profissionais aptos a trabalhar em consultórios odontológicos. Quando eu falo ASB, gente, eu falo TSB também, tá bom? Auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal, certo? Eles são preparados, certo, para trabalharem num consultório, por isso que existe o curso, tá? Uma das características fundamentais do profissional ASB ou ACD é a capacidade de trabalho em equipe e a facilidade de relacionamento com outras pessoas. Então, quanto mais simpático você for, né, mais empático você for, melhor profissional vai ser, porque a função de receber o paciente é sua. Dessa forma, se você já é um auxiliar ou um técnico em saúde bucal, ou ainda pretende se tornar um, esteja certo que precisa desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades
para alcançar os padrões comportamentais desejáveis para essa profissão, certo? Que comportamentos são esses? Discrição, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa pontual, ser uma pessoa que não tem nojo, certo? Porque nós mexemos com boca, com resto de dente, resto de polpa, tudo que é o resto de comida que fica no dente, a gente mexe bastante. Minha gente, não pode ter nojo, certo? Tem que encarar, tá bom? Tem que se acostumar com isso. Além disso, lembre-se que você será um profissional vinculado ao Conselho Regional de Odontologia, ou seja, o CRO, tá? Onde irá atuar. Portanto, você será um profissional da área de saúde. Sendo assim, os cuidados com a higiene e a apresentação pessoal devem merecer atenção e respeito. Muitas vezes, os trabalhos que são realizados fora da cadeira, onde se encontra o paciente, outras não estará sob a supervisão do cirurgião dentista. Então, o técnico pode fazer um trabalho na cadeira, auxiliando ou sozinho, só que sob a supervisão de um dentista, certo? Ou ele pode fazer trabalhos fora da cadeira, certo? Esterilização, fazer uma palestra, ir numa empresa fazer uma palestra, tá? Bom, aqui eu vou dar para vocês algumas noções, né, de finanças, né, dos custos de uma clínica odontológica, tá? A gente tem os custos fixos e os custos variáveis, certo? Os custos fixos são aqueles que não sofrem alterações de valor em caso de aumento ou diminuição da produção, certo? Ou seja, se a clínica está bem ou ela está ruim, aquele custo sempre vai existir, certo? Independe, portanto, do nível de atividade, conhecido também como custo de estrutura. Então, por exemplo, quais são os custos fixos, né? Por exemplo, o salário dos funcionários são custos fixos, ou seja, tem que ser pago todo mês. Limpeza e conservação, certo? Segurança, né? O vigia, às vezes, se tiver. Então, isso aí são custos fixos, certo? Custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção, né, ou atividade, certo? Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou volume de vendas efetivados num determinado período. Por que variáveis? Porque se você trabalha muito, sua energia vai vir muito, sua água vai vir muito, certo? Sua conta de telefone vai vir muito. Agora, se você trabalha pouco, esses custos que são variáveis, eles vão diminuir. Por isso que eles são chamados de custos variáveis, certo? Prolabore. O que é prolabore? O prolabore é o termo usado em latim, que é pelo trabalho, certo? E corresponde à remuneração desse administrador por seu trabalho em empresa. Ou seja, o prolabore é o próprio salário que se ganha, tá? Deve ser considerado um custo fixo, né, da clínica, porque você recebe todo mês, tá? Se você não receber por produção, você recebe pela carteira de trabalho, que é um salário fixo, certo? Deve pagar os custos da atividade profissional e os seus custos pessoais, certo? Respeitando sempre o custo da empresa. Receitas. Todo o dinheiro que entra na empresa são receitas. E as despesas são os custos fixos e variáveis, certo? Tudo que for gasto relativo ao consultório, tá? Então, essas são as despesas, tá? As despesas são os custos fixos e os custos variáveis e tudo que for gasto com o consultório. E a receita é todo o dinheiro que entra, certo? Lucro. O lucro é a diferença entre o faturamento obtido com as vendas de um produto ou serviço e os custos da execução do trabalho. Ou seja, é uma fórmula bem simples, tá? O lucro é a receita menos as despesas. Então, se eu entro na clínica, por exemplo, R$1.000, certo? E eu tive naquele dia de despesa R$300, então o que acontece? Eu vou ter R$700 de lucro, porque foi receita, que foi o que entrou, menos a despesa que eu tive naquele dia, certo? Às vezes quebrou a cadeira, quebrou o autoclave,
Eu tive que mandar consertar. Então, meu lucro do dia foi R$700, porque eu tirei as despesas daquele dia. Agora, se for mensal, eu tenho que pegar todos os custos fixos e todos os custos variáveis, somar, certo? E aí eu vou pegar o meu lucro. Vamos supor, entrou R$10.000. Entrou R$10.000 esse mês. Só que de custo fixo e custo variável, eu tive R$4.000, certo? Comprei material, paguei energia, telefone, funcionário. E aí, qual que vai ser o meu lucro? Meu lucro vai ser de R$6.000 no mês, certo? Isso aqui, gente, eu vou dar pra vocês porque vai fazer parte do trabalho que eu vou passar pra vocês, tá? Essa análise de WOT, né, ou análise fofa, eu gosto muito de chamar análise fofa, é um importante instrumento utilizado para o planejamento, certo, estratégico, que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno, que são as forças e fraquezas, e o externo, que é as oportunidades e ameaças. Todo o estabelecimento, incluindo as clínicas odontológicas, tem o seu ambiente interno e o seu ambiente externo. Então, o ambiente interno são o quê? Forças e fraquezas. A clínica é forte numa coisa e fraca em outra. Todo estabelecimento tem força e fraqueza, certo? Ambiente externo são o quê? Oportunidades e ameaças, certo? Então, toda clínica tem oportunidade e toda clínica tem as suas ameaças, certo? Vocês vão criar de vocês. Aqui, ó, eu tenho um exemplo bem legal da análise fofa, certo? Aqui, ó, eu não botei o nome, mas essa aqui, ó, é força, né? Fraqueza. E aqui, que é o externo, oportunidades e ameaças, tá? Então, o que de força? Vamos supor que aqui é uma clínica odontológica e eu que criei essa análise fofa aqui, certo? Qual é a força dessa empresa? Na minha clínica tem profissionais qualificados, certo? Só tem especialista, controle de planejamento financeiro, preço competitivo, certo? Então, se a clínica do lado abaixa o valor, eu também vou abaixar. Se eles aumentam, eu também vou aumentar. Então, eu tenho esse preço competitivo, tá? Atendimento transparente, equipamentos de última geração, porque eu investi. Então, tudo isso aqui são força. É a força da minha empresa, certo? E aí eu tenho as fraquezas também, gente. Dificuldade de manutenção de funcionário, ou seja, tem clínica que não para funcionário e isso não é bom. Tem troca de dentista constante, isso não é bom. Falta dos pacientes. Tem muito paciente que falta, certo? Que não avisa, tá? Rotatividade de clientes, tá? Ou seja, eu não consigo fidelizar um paciente. Pacientes não têm conhecimento de tudo que é oferecido. Ou seja, o meu público é um público mais leigo, certo? Falta de ações de marketing, certo? Inexistência de gestor e pouco conhecimento de gestão. Sabe por quê? Isso ocorre em muitas clínicas, essa inexistência de gestor e pouco conhecimento em gestão. Por quê? Porque nós somos dentistas, nós não somos administradores. Então, às vezes a gente erra muito nessa questão de marketing. A gente tem que fazer curso para saber fazer marketing. Então, às vezes, se eu não tenho um gestor que é formado em administração, por exemplo, o que vai acontecer? Às vezes eu posso ter um trabalho, né? Maior para organizar esse marketing. Aí a gente falou da força, fraqueza e agora as oportunidades, que é um ambiente externo, certo? Boa localização, que a minha clínica